Olá, seja muito bem-vindo ao Ponto de Equilíbrio e seja muito bem-vindo ao Fevereiro Teológico. Como, de certa forma, você deve ter visto, nós publicamos na internet que estaremos começando este mês de fevereiro uma proposta teológica no nosso canal, em que estarei postando vídeo todos os dias sobre uma temática teológica. Escolhemos ali 4 áreas da teologia para então desenvolvermos um trabalho todos os dias. E esta semana vamos trabalhar sobre hermenêutica, interpretação do texto bíblico. Semana que vem vamos trabalhar sobre introdução à Bíblia. A outra semana vamos trabalhar sobre história da igreja e, por fim, na última semana vamos trabalhar a respeito de pentecostalismo. Isso é algo que a gente pretende fazer no canal. Este ano, muito provavelmente, a gente vai ter um movimento como esse mais umas 3 vezes, e que a gente tem que fazer isso aí de 3 em 3 meses no ano. E então se preparem, que vem muito conteúdo por ali. Nesse sentido, estaremos nos organizando para convidar algumas vezes para alguma live especialista nas áreas que estaremos trabalhando. Tenho conversado com alguns professores para convidar um ou outro para falar sobre um assunto que é o assunto da área dele. Então esse ano promete, a gente vai aqui ter muita coisa. E hoje vamos então dar início a essa semana e também essa jornada teológica falando sobre hermenêutica. Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, teremos aqui no canal vídeos diários sobre hermenêutica, sobre a interpretação do texto bíblico. Vídeos de 40 minutos, 1 hora, talvez 30 minutos, mas a meta é não passarmos de 1 hora, ok? Vamos lá então. Hoje nós vamos falar sobre hermenêutica, como já disse, e vamos pensar um pouquinho sobre quem é o hermeneuta, se a hermenêutica é para quem. Vamos falar um pouquinho sobre definições da palavra hermenêutica e também de conceituações de hermenêutica. Vamos falar um pouquinho sobre pressupostos, talvez corretos na interpretação do texto bíblico. Falaremos também um pouquinho sobre a importância da iluminação do Espírito Santo e o que de fato ocorre nessa iluminação do Espírito Santo, naquele que está estudando a Escritura. Falaremos também sobre a necessidade da hermenêutica, por que a hermenêutica é necessária. E depois falaremos também um pouquinho sobre os objetivos da hermenêutica. Obviamente, a aula hoje é bem introdutória, e até ainda que a gente trabalhe nesses próximos 5 dias, nós não vamos esgotar esse assunto, porque é um assunto bem abrangente. Para você ter uma ideia do que eu estou falando, esse é um assunto que a gente tem mestrado na área, doutorado na área. Então é muito rico. 5 dias é muito pouco para trabalhar sobre isso. Mas ainda assim a gente vai se esforçar apresentar a você algumas coisas e materiais bons, ok? Vamos lá então. A hermenêutica seria para quem? Quem deve ser o hermeneuta? Tenho que dizer para você que, na verdade, a hermenêutica, ou então interpretar, é algo que a vida exige da gente. Todos nós somos hermeneutas, todos nós estamos interpretando o tempo todo. Isso quer dizer que a hermenêutica não é uma tarefa, ou então interpretar não é uma tarefa de quem é acadêmico, de quem fez teologia, do pastor. Interpretar é algo que nós fizemos o tempo todo, desde muito cedo. Na verdade, nós, enquanto estamos lendo um livro, estamos vendo um filme, estamos conversando com alguém, trocando impressões pela internet, enquanto estamos, às vezes, conversando no convívio familiar, vendo programa de televisão, nós estamos fazendo o quê? Interpretando. Você vê um filme e você vai interpretar aquele filme. Você vê uma série, a mesma coisa. As crianças, por exemplo, que estão começando a falar, elas vão interpretar aquilo que estão ouvindo e vai imitar. Portanto, eu diria que interpretar
é uma tarefa básica da vida, da vivência. Todos nós estamos fazendo leituras o tempo todo. Não passamos um dia sequer sem colocar a hermenêutica em prática, sem interpretar. Obviamente, essa interpretação que todos fizemos, ela não é técnica, ela é intuitiva. Praticamente a vida, o mundo estão nos convocando a fazer isso e então nós intuitivamente respondemos a isso, aquilo que estamos tendo contato. Portanto, interpretar é algo que todos nós estamos fazendo o tempo todo. Agora, o fato de nós interpretarmos o tempo todo não significa, ou então não tem aqui nenhum juízo de valor nessa minha fala inicial. Não estou aqui pensando ainda em interpretação adequada, correta ou errada. Não sobre isso, mas já falaremos sobre isso. Por quê? Porque o fato de todos interpretarmos, obviamente, podemos ir para muitos caminhos. Por isso, você que está do outro lado, saiba que você é um hermeneuta. Você é alguém que está interpretando, fazendo hermenêutica o tempo todo. Você percebe que a gente está dizendo o tempo todo que todos nós somos teólogos, todos nós somos apologetas e todos nós somos hermeneutas. Você percebe que aqueles assuntos que às vezes algumas pessoas tendem a negligenciar, aí tendem a ignorar porque acham que não é para eles, são desnecessários. Na verdade, as pessoas fazem. Algumas pessoas têm dificuldade com teologia, resistem à teologia, mas não percebem que isso que eles estão fazendo é teologia. Algumas pessoas têm dificuldade com apologética, mas na verdade, ao rejeitarem a apologética ou os apologetas, estão fazendo apologética, apologia. E quanto à hermenêutica, a mesma coisa. As pessoas têm dificuldade, têm algum medo de lidar com, de encarar a ideia de hermenêutica e querem colocar para aqueles que estão na cátedra, na academia, e na verdade o tempo todo nós estamos fazendo hermenêutica, estamos interpretando, estamos fazendo leituras possíveis da vida, do mundo, das relações, da convivência, daquilo que estamos observando. Portanto, todos nós somos hermeneutas, todos nós estamos interpretando. Por isso, a hermenêutica é para você. Ainda que você não admita, você está interpretando o tempo todo. Agora, quando eu penso, e aqui é praticamente no contexto desta semana, quando você me ouvir falar sobre hermenêutica, o que é que eu estou me referindo concretamente? Estou me referindo à definição tradicional de hermenêutica, que é um estudo sistemático dos princípios e dos métodos de interpretação. Sim, eu sei que tem autores que trabalham a hermenêutica, inclusive no seu sentido filosófico, mas eu estou aqui trabalhando apenas a partir desse prisma aqui, bem mais tradicional. Pensar a hermenêutica a partir de quê? Dessa disciplina ou então essa ciência que trabalha a descrição da tarefa de interpretar o texto ou a escritura, ou ainda tentar compreender o sentido dos textos bíblicos. Portanto, quando eu falo de hermenêutica, tenha isso na sua cabeça. Não estou abrindo aqui margens e possibilidades para outros tipos de hermenêutica. Estou trabalhando essencialmente sobre essa questão. E a palavra hermenêutica, ela deriva do verbo grego hermeneo, que significa explicação, tradução ou interpretação. Para ter uma ideia, essa expressão você encontra lá na Escritura. Jesus Cristo, em Lucas capítulo 24, versículo 27, Lucas usa o verbo hermeneu no versículo 27 de Lucas 24, quando Cristo vai explicar para os discípulos que estavam indo no caminho de Emaús a história da redenção a partir do Antigo Testamento. Aí o termo ou o verbo grego explicou é na verdade o hermeneu,
que é de onde deriva a palavra hermenêutica. Ao mesmo tempo que a gente encontra o verbo hermeneu, nós também encontramos o substantivo hermeneia. E essa expressão você vai encontrar, por exemplo, na Escritura, lá em 1 Coríntios capítulo 12, quando Paulo vai se referir à interpretação, dom da interpretação das línguas. Paulo vai usar ali esse substantivo hermeneia para se referir à hermeneia das línguas, né? As glossolálias. E então essa expressão se encontra na Escritura, ok? Agora, o que acontece? Quando a gente se propõe a interpretar o texto bíblico, a estudar a Escritura e interpretar usando os princípios e os métodos para interpretar, para compreender o sentido da passagem ou da narrativa bíblica, nós como cristãos sabemos e cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Portanto, nós temos auxílio do Espírito Santo nesse trabalho de interpretação. Embora existam os princípios, embora existam os métodos, jamais devemos negligenciar o que é a iluminação do Espírito Santo de Deus. E aqui tenho que dizer isso. Por favor, não confunda a palavra iluminação com a palavra revelação. Na verdade, não existe revelação no sentido de que, como se fosse palavra rema, a ideia de que muitos tentam chamar de mistério. Não. O que existe é iluminação. Por quê? Porque a revelação já é a Escritura. O texto bíblico já é a revelação de Deus. Então, nós não precisamos de revelação da palavra, precisamos de iluminação do Espírito. Agora, a iluminação do Espírito, o que ela faz? Primeiro, a iluminação do Espírito é importante porque ela vai convencer o leitor, o intérprete, melhor dizer, de que aquele texto, a palavra ou a Bíblia, é a verdade. Essa iluminação do Espírito nos capacita, nos convence a esse ponto. Segundo ponto, porque é importante a iluminação do Espírito, buscamos a iluminação do Espírito. Porque a iluminação do Espírito vai nos capacitar a compreender, nos dando luz na compreensão daquele texto que estamos estudando. Isso não significa que vai esgotar o texto, até porque a Bíblia é inesgotável, mas no mínimo nos habilita, nos capacita a compreender o sentido, o significado, então a compreender o texto. E terceiro, a iluminação do Espírito não só nos faz crer, então nos capacita para crermos que é verdade, ou nos capacita para compreendermos, ela também nos capacita para nos adequarmos ao sentido do texto. Digamos, colocar o texto, aplicar o texto na nossa vida. Não é apenas sobre compreender, é também sobre aplicar e colocar em prática. Ok? É por isso que o processo, o trabalho interpretativo deve ser sempre acompanhado com o quê? Com a oração, com a busca do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é aquele que vai nos iluminar no processo interpretativo, para que a gente possa compreender à luz da Escritura, até porque o Espírito Santo é quem inspirou a Escritura, então é indispensável. Ou como dizia Calvino, orar é de labutare. Labutar de trabalho, de dedicação, e orar, de oração, de buscar de fato a iluminação do Espírito Santo. Agora, nesse trabalho, o processo é interpretativo, nós podemos, e sem dúvida, entender que todos nós lemos a Escritura, interpretamos a Escritura com pressupostos. Todos nós levamos pressuposto. O que é pressuposto? Ideias preconcebidas e às vezes experiência de vida. Todos nós lemos e interpretamos a Escritura a partir de uma realidade, a partir de um contexto. Estamos em um local e temos ali influências. Por exemplo, o liberal vai ler a Escritura já com os pressupostos liberais, com o pressuposto anti-sobrenaturalista, com o pressuposto bem racionalista e até mesmo muitas vezes com o pressuposto do método histórico
crítico. Portanto, vai questionar a miraculosidade da Escritura, aquilo que é sobrenatural, os milagres, a ressurreição corpórea de Cristo e por aí vai. Se o liberal tem esses pressupostos e a gente entende serem errados, nós podemos talvez ir para o texto com alguns pressupostos corretos. Por exemplo, como o que é? Nós cristãos cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Portanto, ela é inspirada. Então, podemos já ir para a Escritura, na interpretação, com esse pressuposto de que a Escritura é inspirada. A inspiração plenária verbal, portanto, ela é a palavra de Deus. Um outro pressuposto que podemos ir na interpretação do texto bíblico é o pressuposto da revelação. A Bíblia é a revelação de Deus. Deus se auto-revelou na Escritura, a revelação especial. E, portanto, nós encontraremos nela conhecimento sobre Deus, aprenderemos mais sobre Deus, tem ali esse aspecto sobrenatural. Terceiro pressuposto pode ser, por exemplo, o pressuposto da autoridade da Escritura. A Bíblia é autoritativa. A Bíblia é o nosso manual de regra de fé e prática. Portanto, ela tem autoridade. Estou dizendo o quê? Que quando você vai interpretar a Escritura, vai com esses pressupostos. Esses pressupostos vão te ajudar, por exemplo, com o cuidado que você vai ter com a Escritura. Já, óbvio, não estamos dizendo que esses pressupostos vão nos impedir de fazer questionamentos, de querer compreender o que de fato o texto quer dizer. Estou dizendo que esses pressupostos podem nos ajudar a tratar do texto bíblico, às vezes, diferente de aqueles que têm outros pressupostos. Porque todos nós temos ou vamos com pressupostos para o texto bíblico. Portanto, é fundamental ir com pressupostos corretos no texto, na interpretação da Escritura. Agora, algo que não se cala é: por que a hermenêutica é importante? Por que a hermenêutica é praticamente indispensável? Nós sabemos que nós, como cristãos, somos o povo do livro. O nosso Deus se revelou através da Escritura. Deus decidiu se revelar a nós, obviamente, por meio da criação, revelação geral, mas ele se revelou a nós também, principalmente, por meio da Escritura. A Escritura é a revelação especial de Deus. Portanto, se quisermos conhecer quem Deus é, como Deus é e qual é a reação apropriada do homem diante da revelação de Deus, nós temos que fazer o quê? Conhecer a Escritura, entender a Escritura, entender o significado, entender o sentido da Escritura. E para que isso aconteça, nós temos que interpretá-la. E como a Escritura é um texto antigo, e textos antigos de fato são desafiadores de serem interpretados, então a gente precisa de quê? Da hermenêutica. Portanto, embora a Bíblia seja a palavra de Deus, ela foi dada por meio de homens. Embora a palavra de Deus seja absoluta, ela foi dada em contextos, em meandros, que a gente precisa compreendê-los. E isso aponta para desafios na compreensão da Escritura. Portanto, não é fácil, não é tão fácil compreender de fato o real sentido da Escritura. Obviamente que nós sabemos que tem nas Escrituras textos bem claros, mas tem na Escritura também textos bem obscuros. Nós, por exemplo, sabemos que a Escritura é um livro que foi escrito com gêneros literários diferentes. Portanto, nós estamos lidando com um texto antigo, antiguíssimo, diga-se de passagem, e isso exige de nós demanda. Aí entra a importância da hermenêutica. É porque a razão de sabermos interpretar o texto bíblico. Se eu tivesse que enumerar aqui algumas razões de porque precisamos da hermenêutica, talvez a gente iria usar a ideia de que do distanciamento. Um dos grandes obstáculos, e autores hermeneutas trabalham às vezes de frustração de quem se propõe a interpretar a Escritura ou textos antigos, sem dúvida, é o distanciamento. Quando você vai interpretar a Bíblia Sagrada, você vai se ver muito distante dela em alguns aspectos.
Existem distanciamentos entre o intérprete hoje do século XXI e o texto bíblico. A gente pode enumerar aqui vários distanciamentos, mas vamos deter a 4 deles. Por exemplo, distanciamento autoral, distanciamento temporal, distanciamento cultural e distanciamento geográfico. Perceba que nós estamos no século XXI e vamos interpretar o texto bíblico. Estamos distante do texto autoralmente. Estamos distante do texto temporalmente. Estamos distante do texto culturalmente. Estamos distante do texto linguisticamente. Estamos distante do texto geograficamente. Portanto, isso quer dizer o quê? Autoralmente, Paulo não está aqui. Se eu quiser entender algo que Paulo de fato queria dizer, eu teria uma certa dificuldade, porque Paulo não está aqui para que eu pergunte: Paulo, o que você queria dizer quando disse isso? Vou dar um exemplo. Na minha igreja local, eu trabalho no departamento de ensino e eu elaborei um material para o nosso treinamento contínuo de líder. E a nossa equipe de mídia pegou o texto, começou a revisar, começou a dar uma olhada. E eles então fizeram algumas anotações. E perguntaram: pastor, o que você queria dizer aqui? Como eu estava presente, estou aqui ainda com eles, eu pude explicar para eles o que eu queria dizer. Ficou claro aqui, pastor. Então, vamos trabalhar isso aqui. Agora, para fazer isso com Paulo não é possível. Para fazer isso com João, fazer isso com Moisés também não é possível. Por quê? Porque eles não estão mais presentes. Há um distanciamento autoral. Além de não estarem presentes, eles escreveram isso há mais de 1000, 2000, alguns há mais de 3000 anos atrás. Portanto, distanciamento autoral. Segundo distanciamento, o distanciamento temporal, por exemplo. Olha, nós estamos no século XXI. O último livro da Bíblia a ser composto, no mínimo, foi composto há 1900 anos atrás. Então, há um tempo, há um vácuo aqui no meio entre nós e o último livro da Bíblia. Estou falando do último livro, imagina o primeiro, que foi escrito há muito mais tempo. Então, esse distanciamento temporal, às vezes, pode nos fazer não compreender alguma linguagem, algum hebraísmo, alguma fala, alguma coisa relacionada ao texto que estamos interpretando, que estamos estudando. Terceiro distanciamento, o distanciamento cultural. A cultura nossa é diferente da cultura do povo, por exemplo, do texto bíblico. A cultura do destinatário do texto bíblico. A cultura do próprio escritor do texto bíblico. Se você tem uma ideia, nós vivemos hoje no Ocidente. Vivemos no Ocidente. Tem aqui gente que mora no Ocidente. E no Ocidente, se tem muito ali a ideia do racionalismo. Tem muito a ideia do individualismo. Hoje vivemos muito debaixo do materialismo. O que acontece? Por essa influência da cultura ocidental, é possível que a gente queira ler a Bíblia como? Racionalisticamente, sendo racionalistas, tendo dificuldade com sobrenaturalidade. Por quê? Por causa de algo que é bem cultural. Por causa do individualismo, do ocidentalismo, nós temos a tendência, às vezes, podemos fazer isso, de interpretar a Escritura como? De forma com esse pressuposto bem individualista. Portanto, perceba que a cultura, tanto nossa quanto deles, é diferente. Então, há essa distância entre a nossa cultura e a cultura deles. Por exemplo, alguém que é do Ocidente, talvez não teria muito problema se não tivesse um filho. Não veria problema em não ter filho. Até porque hoje no Ocidente mesmo as pessoas não querem ter filho. Alguns querem ter animais apenas, cachorro, gato, para considerar como família. Pessoas no Ocidente, disse, por exemplo, que na Europa pessoas têm no mínimo um filho e não querem mais nada do que isso. E aponta-se que mais para frente, inclusive, quem vai dominar
países como a França são os muçulmanos. Mas se você olhar para o contexto, para a cultura do povo bíblico, não ter filhos já seria grande problema. Um exemplo clássico é o texto de Ana. Ana, mulher, esposa de Eucana, que queria ter um filho, e quando vai falar com Deus, ela diz, pedindo a Deus que lhe desse um filho varão. Olhe para isso, como é curioso, né? Ela não tem filho, e a pergunta que não se cala é, para quem não tem filho, importa o sexo da criança? Não importa. Por quê? Porque o que a gente quer é filho. Filho é bênção, menino, menina, não importa. Mas sabe, essa mentalidade é ocidental. Essa mentalidade é do nosso contexto hoje. Para o contexto de Ana, tinha outras implicações em ter filho, primeiro como sendo filho homem. E muitas implicações. A gente poderia também aqui anotar uma outra distância entre nós e o texto bíblico, que é a distância geográfica, né? Nós lemos na Bíblia sobre locais, sobre coisas, sobre... e saíram do local tal e subiram para Jerusalém. Para que a gente compreenda esses textos, nós tínhamos talvez, no mínimo, conhecer o mundo do texto bíblico. A gente não conhece. E ainda que a gente vá para Jerusalém, vá para Israel, hoje, não vamos conhecer algumas coisas como contexto, como no texto bíblico. É mais desafiador, é mais complexo do que isso. Muitas coisas foram reconstruídas a partir daquilo que se tinha do tempo passado. Óbvio que ajuda bastante, mas obviamente não é a mesma coisa. E esse distanciamento geográfico, por exemplo, se a gente não entendê-lo, nós podemos não compreender os textos bíblicos. Um exemplo clássico é a da igreja de Laodiceia, onde Deus diz para eles que vocês são mornos, não são nem quente nem frio. E enquanto pentecostal que sou, eu já ouvi muito no movimento pentecostal pessoas acharem que o quente ali é o crente mais fervoroso e o frio ali é o crente mais gelado, o sorveteriano e por aí vai. E a gente, por não considerar a questão geográfica, nunca entende esse texto na sua verdadeira essência, que na verdade é uma referência a uma comparação, então a menção que Deus está fazendo, ou Jesus faz ali, as cidades vizinhas de Laodiceia, né? Que era Colosso e Herápolis. E Herápolis tinha águas termais, águas quentes, que tinham bem medicinais. E Colosso tinha águas frias, água gelada, água potável. E Laodiceia não tinha água nem potável ou fria como a de Colosso, nem quente termais como a de Herápolis. Então fizeram o quê? Fizeram canalização para que a água viesse dessas cidades. Só que ao vir a água, geralmente vinha morna. E Deus usa esse contexto geográfico da cidade de Laodiceia para falar para a guerra de Laodiceia sobre a sua mornidão. Então é sobre isso. Perceba como é importante compreender a geografia. Então, além desse distanciamento, tem um distanciamento também linguístico. As línguas originais da Bíblia não existem mais praticamente, são línguas mortas. O grego koiné da Bíblia não é mais o que se fala hoje na Grécia. E também o hebraico bíblico, muito menos. Portanto, nós temos esses obstáculos, essas barreiras, para que a gente compreenda bem a palavra de Deus. E ali entra o quê? A importância da hermenêutica, que vai nos oferecer o quê? Métodos, princípios, regras, ferramentas. Para quê? Para que a gente consiga se aproximar o máximo possível da cultura do povo bíblico, da língua original, do contexto daquela realidade, da geografia bíblica. Portanto, a hermenêutica é necessária e importante porque ela pode nos ajudar a atenuar esses obstáculos ou essas barreiras, esses distanciamentos entre o intérprete, entre nós e o texto e a narrativa bíblica. A hermenêutica é importante, por isso e tantas outras coisas. Estes distanciamentos, ela ajuda a encurtá-los, ela ajuda a nos levar para lá, para compreender bem o que o texto de fato está querendo dizer, para compreender a intenção autoral.
Agora, perceba algo. A Bíblia Sagrada, nós cremos ser a palavra de Deus. Portanto, se é a palavra de Deus, nós vamos querer aplicar a Bíblia Sagrada na nossa vida. Mas aí está o ponto. Como é que eu vou ter certeza de que o que eu devo aplicar e como eu devo aplicar isso que eu estou lendo que está na Escritura? A hermenêutica ajuda nisso. A hermenêutica tem esse objetivo. A hermenêutica tem o objetivo de nos ajudar a discernir, a compreender a palavra de Deus. De nos ajudar a aplicarmos corretamente a palavra de Deus. Por quê? Porque, como eu já disse, todos somos hermeneutas. Portanto, todos, ao fazermos o trabalho de interpretação, podemos errar. E a hermenêutica nos oferece o quê? Princípios, métodos, para que a gente faça a interpretação correta, adequada. Para que, fazendo a interpretação adequada, a gente faça a aplicação também adequada. Porque quando a interpretação é mal feita, nós temos uma má teologia e nós temos também uma má prática. E aqui entra o objetivo da hermenêutica. A hermenêutica nos ajuda a discernir corretamente a palavra de Deus, a mensagem de Deus, a revelação de Deus, mas também nos ajuda a prevenir, a cuidar das más interpretações do texto bíblico. Nos ajuda a evitar interpretações incorretas, interpretações inapropriadas do texto sagrado. Portanto, a hermenêutica vai me ajudar a isso. Por quê? Porque a má interpretação sempre vai me levar para a má teologia. Se você olhar para muita gente que está pregando muita coisa errada, teologia da prosperidade, teologia do coaching, teologia materialista, e uma série de teologia feminista, e uma série. As teologias que a gente vê por ali, muitas delas, são resultado de quê? De uma interpretação inapropriada, incoerente, não correta, que não seguiu necessariamente os princípios adequados que a hermenêutica às vezes acaba nos oferecendo. Alguns deixam o pressuposto de falar mais alto, outros acabam adotando seus próprios caminhos. Óbvio que eu sei que existem possibilidades quando a gente fala de interpretação do texto bíblico, mas não podemos também ela muito subjetivista, porque ela nos oferece caminhos indicativos, ferramentas para interpretar corretamente. Se não zelarmos por uma boa interpretação, pelo cuidado com os métodos e princípios da hermenêutica, nós temos a tendência de interpretar erradamente. E não só. Se interpretamos erradamente, duas coisas vão acontecer. Péssima teologia e péssima prática. Por que nós temos hoje muitas más teologias? Por causa da má interpretação. E por que nós temos hoje muita prática errada? Só você olhar para o contexto em Angola, no Brasil, de muitas igrejas, de muitos pregadores, de muitos cristãos que acabam tendo práticas bem equivocadas que em nada tem a ver de fato com a Escritura. Por quê? Por causa de interpretação. Tanto a minha teologia como a minha prática estão sensivelmente ligadas à minha interpretação, à minha hermenêutica. E a hermenêutica, quando ela é tratada e é feita com qualidade, com cuidado, nos ajuda então a chegar a boas interpretações e, portanto, a boa aplicação. A gente aplica corretamente a nossa vida. Quando a gente faz má interpretação, nós vamos fazer o quê? Vamos aplicar muito mal também. Um exemplo disso é o diabo. O diabo chega até Cristo e usa a Bíblia.
O diabo não usa outra coisa para tentar Cristo, usa a Bíblia. Ele diz o quê? Joga daqui, do templo, para baixo, porque está escrito. O diabo usa a Bíblia para tentar Cristo. Por quê? Porque toda má interpretação sempre vai resultar em má aplicação. E a aplicação iria, infelizmente, se Cristo obedecesse, ser lançada para baixo e iria morrer ou padecer. Agora, Jesus responde o diabo mostrando que ele estava interpretando erradamente. Como? Porque o diabo interpreta aquele texto fora do seu contexto e faz ele a seu bel prazer. Jesus mostra para ele o quê? Que a interpretação tem princípios. Você não pode pegar aquele texto, que é uma promessa, e negligenciar um princípio bíblico como o quê? Como o do não tentar o Senhor teu Deus. Ao mesmo tempo que Deus nos promete, como promete naquele texto, Deus também nos alerta e nos ordena que a gente não tente o Senhor seu Deus. Portanto, o diabo pegou aquele texto, tirou do seu contexto, ali no texto, e ainda não levou em consideração o contexto macro da Escritura. E a hermenêutica nos ajuda a não fazer isso, nos ajuda a interpretar corretamente o texto dentro do seu contexto, ali naquele momento, e do contexto macro também da Escritura. Percebe que se a gente não zela pela boa hermenêutica, pela boa interpretação, nós teremos, sem dúvida, péssimas teologias e péssima prática, péssima aplicação, e podemos correr sérios riscos nas nossas interpretações. Um outro exemplo que a gente pode usar é também os dos líderes religiosos do tempo de Jesus, fariseus. Muitos deles interpretaram a Bíblia de forma muito legalista, de forma muito literalista, equivocadamente. E Cristo vem e faz o que em Mateus 11? Diz: vinde a mim todos estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E tomai sobre vós o meu jugo. A palavra jugo ali é zigo, e é uma referência ao quê? É uma referência à interpretação da lei. É uma referência a ensino. É uma referência à instrução. Jesus era um rabi e tinha um jugo. O quê? Tinha um ensino, tinha uma interpretação da lei. E os líderes religiosos bem tinham. Só que a interpretação dos líderes do tempo de Jesus era perigosa, era pesada, era rígida, era enfadonha, era legalista, errada. E a interpretação de Cristo era coerente. E ao invés de trazer peso, trazia alívio. Perceba como a nossa interpretação, ela pode determinar o quê? Vida ou morte de muita gente. Opressão ou alívio de muita gente. Quando a gente interpreta o texto bíblico erradamente, nós temos a tendência e a probabilidade de fazer o quê? De trazer aplicações para a nossa vida de coisas que têm nada a ver. Por isso, a hermenêutica tem como objetivo fazer o quê? Nos ajudar a discernir a palavra de Deus e também nos ajudar a não errar, a não tirar conclusões precipitadas ou então equivocadas com relação à palavra de Deus. Portanto, boa hermenêutica, boa teologia, boa prática. Bom cuidado com a interpretação, a tendência é boa teologia. Boa teologia, boa prática. Estas são as probabilidades, seu caminho apropriado. Agora, má interpretação, má teologia, má prática. A gente vê isso com muita frequência, mas demais. É por isso que eu lhe desafio a cuidar, ter cuidado com a interpretação, a se preocupar com boa interpretação. Embora todos estamos interpretando, embora todos podemos interpretar, embora todos praticamos e colocamos em prática a hermenêutica, a questão não é essa. A questão é como você tem interpretado os textos bíblicos, como você tem feito a hermenêutica, tem colocado em prática. Por isso, no canal, nós queremos convidar você a caminharmos juntos, porque queremos lhe oferecer alguns princípios de interpretação, alguns métodos de interpretação, para que você interprete bem o texto bíblico e então tenha uma boa teologia e automaticamente então também acaba tendo uma boa prática. Nosso grande interesse é, na verdade, ajudar você
Até cuidado com a interpretação para ter boa teologia e ter boa prática. Quando for pregar, quando for ensinar, quando for conviver, quando for aplicar na sua vida, se você seguir os princípios que a hermenêutica acaba oferecendo, lutar para obedecer, dá trabalho, mas sem dúvida nós conseguiremos discernir melhor a palavra de Deus e evitaremos muitos tropeços. Esse é o objetivo da hermenêutica. Olha, a gente fica por aqui por hoje e amanhã tem mais. Amanhã vamos falar sobre história da hermenêutica, comentar a hermenêutica na história. E depois, na outra aula, já começaremos apresentando para vocês alguns princípios, regras de interpretação. Deus abençoe, curta, se inscreva no canal, perceba, veja aí se por acaso a notificação está também ativado o sininho para que você receba os vídeos diariamente e partilhe com outras pessoas, ok? Deus abençoe e um forte abraço.